Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Gustavo Ribeiro e hoje nós vamos seguir com mais um capítulo da nossa leitura conjunta de Memórias, Sonhos e Reflexões, Autobiografia de Carl Gustav Jung. Eu gostaria primeiro de agradecer a todos vocês que estão deixando mensagens aí nos comentários, elogiando a leitura. Isso é bacana porque dá estímulo para a gente prosseguir no esforço de lermos juntos uma obra tão fantástica como essa, e que quando lemos sozinhos, encontramos algumas dificuldades, às vezes de tempo, às vezes de falta de concentração, acabamos nos desmotivando por todos os fatores que é a correria da nossa vida atual. Então eu acho que a leitura conjunta nos ajuda a manter um ritmo, manter uma disciplina e a gente poder extrair os ganhos fantásticos de uma leitura como essa. No capítulo passado, episódio passado, nós lemos o capítulo sobre Sigmund Freud, que inclusive trouxe para mim muitas reflexões a respeito da vida de Freud, né, a relação dele com Jung, e isso me levou a ler, inclusive, uma outra biografia, aquela escrita por Ernest Jones sobre Freud, que se chama Vida e Obra de Sigmund Freud, um livro bem legal, ele está até aqui na minha estante, esse bem velhinho que está aqui, que vocês podem ver, achei num sebo, é super difícil de encontrar, então estou fazendo aqui uma leitura paralela da biografia de Jung e, num outro momento, fazendo a leitura de Freud também. Então, gostaria de convidar vocês hoje para a gente entrar no capítulo seguinte, que se chama O Confronto com o Inconsciente. Vamos lá começar nossa leitura, então. Confronto com o Inconsciente. Depois da ruptura com Freud, começou para mim um período de incerteza interior e, mais que isso, de desorientação. Eu me sentia flutuando, pois ainda não encontrara a minha própria posição. O que mais almejava nesse momento era adquirir uma nova atitude em relação aos meus doentes. Em primeiro lugar, decidi confiar incondicionalmente naquilo que contassem sobre eles mesmos. Pus-me, então, à escuta do que o acaso trazia. Constatei logo que relatavam espontaneamente seus sonhos e fantasias. Eu apenas formulava algumas perguntas, como: o que pensa disso? Ou como compreende isso? De onde vem essa imagem? Das respostas e associações apresentadas por eles, as interpretações decorriam naturalmente. Deixando de lado qualquer ponto de vista teórico, apenas os ajudava a compreender por si mesmos suas imagens. Logo percebi que era correto tomar, como base de interpretação, os sonhos tais como se apresentam. Eles são o fato do qual devemos partir. Naturalmente, meu método engendrou uma variedade de aspectos quase inabrangível. A necessidade de um critério tornou-se cada vez mais premente, ou melhor, a urgência de uma orientação inicial, pelo menos provisória. Vivi, nesse momento, um instante de excepcional lucidez. Diante de meus olhos, desenrolou-se o caminho que até então percorrera. Pensei: possuo agora a chave para a mitologia e poderei abrir todas as portas da psique humana inconsciente. Ouvi então uma voz murmurar dentro de mim: por que abrir todas as portas? E logo emergiu a interrogação sobre o que já havia realizado. Eu esclarecera os mitos dos povos do passado. Escrevera um livro sobre o herói, este mito em que o homem sempre viveu. Mas em que mito vive o homem de nossos dias? No mito cristão, poder-se-ia dizer. Por acaso vives nele? Algo perguntou em mim. Respondendo com toda a honestidade, não. Não é o mito no qual vivo. Então não vivemos mais um mito? Não, parece que não vivemos mais um mito. Mas qual é o mito para ti, o mito no qual vives? Sentia-me cada vez menos à vontade e parei de pensar. Atingira um limite. Em 1912, na véspera do Natal, tive um sonho. Encontrava-me numa esplêndida loggia italiana com colunas, piso e balaustrada de mármore. Estava sentado numa cadeira dourada de estilo renascença, diante de uma mesa de rara beleza,
talhada em pedra verde, semelhante à esmeralda. Sentado, olhava a paisagem à distância, pois a lógia ficava situada no alto da torre de um castelo. Meus filhos também estavam sentados à mesa. De repente, um pássaro branco baixou. Era uma gaivota pequena ou uma pomba. Pousou graciosamente na mesa, perto de nós. Fiz um sinal às crianças que não se movessem a fim de não assustar o belo pássaro branco. No mesmo instante, a pomba transformou-se numa menina de cerca de 8 anos, de cabelos de um louro dourado. Ela saiu correndo com meus filhos e juntos começaram a brincar nas maravilhosas colunatas do castelo. Eu continuava mergulhado em meus pensamentos, refletindo sobre o que acabara de acontecer. A menina voltou nesse instante e cingiu-me afetuosamente o pescoço com um braço. De repente, desapareceu e em seu lugar surgiu novamente a pomba falando com voz humana e lenta. Só nas primeiras horas da noite posso transformar-me num ser humano, enquanto o pombo cuida dos 12 mortos. Dizendo isso, levantou o voo no espaço azul e eu despertei. A única coisa que consegui formular a respeito desse sonho foi que indicava uma atividade inabitual do meu inconsciente. Eu não conhecia uma técnica para chegar ao fundo dos processos interiores. O que poderia um pombo fazer com 12 mortos? Quanto à mesa de esmeralda, lembrou-me a história da Tábula Smaragdina, da lenda alquimista de Hermes Trismegisto. Segundo essa lenda, Hermes Trismegisto teria legado uma mesa sobre a qual estava gravada em grego a essência da sabedoria alquimista. Pensei também nos 12 apóstolos, nos 12 meses do ano, nos signos do zodíaco, mas não encontrei a solução do enigma. Finalmente tive de deixá-lo de lado. Não pude fazer mais do que esperar, continuar a viver e prestar atenção às minhas fantasias. Nessa época, uma fantasia terrível repetiu-se várias vezes. Havia algo de morto que continuava a viver. Por exemplo, cadáveres eram colocados em fornos crematórios e descobria-se então que ainda mostravam sinais de vida. Essas fantasias atingiram, num sonho, simultaneamente, seu ponto culminante e seu fim. Eu estava numa região que me lembrava os Aliscamps, perto de Arles. Lá existe uma alameda de sarcófagos que remonta à época dos merovingios. No sonho, eu vinha da cidade e via diante de mim uma alameda semelhante orlada de uma fileira de túmulos. Havia pedestais encimados por lajes sobre as quais os mortos repousavam. Jaziam em suas roupagens antigas, as mãos postas sobre o peito, à maneira dos cavaleiros das antigas capelas mortuárias em suas armaduras, com a única diferença de que, em meu sonho, os mortos não eram de pedra talhada, mas, de modo singular, mumificados. Parei em frente ao primeiro túmulo e observei o morto. Era um personagem dos anos 1830. Interessado, olhei suas roupas. De repente, ele começou a mover-se e voltou à vida. Separou as mãos e compreendi que isso ocorrera porque eu o olhara. Com um sentimento de mal-estar, continuei a caminhar e me aproximei de um outro morto que pertencia ao século XVIII. Aconteceu então a mesma coisa. Enquanto o olhava, ele voltou à vida e moveu as mãos. Percorri toda a fila até atingir o século XII. O morto era um cruzado que repousava numa cota de malha, de mãos postas. Seu corpo parecia talhado na madeira. Contemplei-o longamente, convencido de que estava realmente morto. Subitamente, porém, vi que um dos dedos de sua mão esquerda começava pouco a pouco a se animar. Esse sonho ocupou-me durante muito tempo. Naturalmente, no início, eu compartilhara da opinião de Freud, segundo a qual o inconsciente encerra vestígios de experiências antigas.
Mas sonhos como esse e a experiência real do inconsciente levaram-me à compreensão de que tais vestígios não são apenas conteúdos mortos, nem formas gastas da vida, mas pertencem à psique viva. Minhas pesquisas posteriores confirmaram a hipótese que, no decorrer dos anos, resultou na minha teoria dos arquétipos. Os sonhos de então impressionavam-me muito, mas não me ajudavam a superar o sentimento de perplexidade que se apoderava de mim. Pelo contrário, eu vivia como que sob o domínio de uma pressão interna. Às vezes, esta era tão forte que cheguei a supor que havia em mim alguma perturbação psíquica. 2 vezes, passei em revista toda a minha vida em todos os seus pormenores, detendo-me particularmente nas lembranças da infância, pensando em encontrar em meu passado alguma coisa que pudesse ser a causa de uma possível perturbação. Mas essa introspecção foi infrutífera e tive que confessar a mim mesmo minha ignorância. Pensei então, ignoro tudo a tal ponto que simplesmente farei o que me ocorrer. Abandonei-me assim, conscientemente, ao impulso do inconsciente. A primeira coisa que se produziu foi o aparecimento de uma lembrança da infância, talvez dos meus 10 ou 12 anos. Nessa época, eu me entregara apaixonadamente a brinquedos de construção. Lembrei-me com clareza de que edificara casinhas e castelos com portais e abóbadas, usando garrafas como suportes. Um pouco mais tarde, utilizei pedras naturais e terra argilosa como argamassa. Durante longos anos, essas construções me fascinaram. Para minha surpresa, essa lembrança emergiu acompanhada de uma certa emoção. Disse a mim mesmo, aqui há vida. O garoto anda por perto e possui uma vida criativa que me falta. Mas como chegar a ela? Parecia-me impossível que o homem adulto transpusesse a distância entre o presente e meu 11º ano de vida. Se eu quisesse, entretanto, reestabelecer o contato com essa época de minha vida, só me restava voltar a ela, acolhendo outra vez a criança que então se entregava aos brinquedos infantis. Esse momento marcou um ponto crucial no meu destino. Só me abandonei a tais brincadeiras depois de repulsões infinitas, com um sentimento de extrema resignação e experimentando a dolorosa humilhação de não poder fazer outra coisa senão brincar. Pus-me, então, a colecionar pedras, trazendo-as da beira do lago ou de dentro d'água. Depois comecei a construir casinhas, um castelo, uma cidade. Nessa época, porém, faltava a igreja. Comecei, então, uma construção quadrada, encimada por um tambor hexagonal e por uma cúpula de base quadrada. Ora, uma igreja comporta também um altar, mas algo em mim relutava em edificá-lo. Preocupado em saber como resolveria esse problema, passeava um dia, como de costume, ao longo do lago e recolhia pedras por entre o cascalho da margem. De repente, deparei com uma pedra vermelha, uma espécie de pirâmide de 4 lados, de uns 4 centímetros de altura. Era uma lasca de pedra que, de tanto ter sido rolada na água pelas vagas, acabara por tomar essa forma, puro produto do acaso. Assim que a vi, soube que encontrara meu altar. Coloquei-a no meio, sob a cúpula, e enquanto fazia isso, me lembrei do falo subterrâneo do meu sonho de infância. Essa conexão despertou em mim um sentimento de satisfação. Todos os dias depois do almoço, se o tempo permitia, eu me entregava ao brinquedo de construção. Mal terminada a refeição, brincava até o momento em que os doentes começavam a chegar. À tarde, se meu trabalho tivesse terminado a tempo, voltava às construções. Com isso, meus pensamentos se tornavam claros e conseguia apreender de modo mais preciso fantasias das quais até então tivera apenas um vago pressentimento. Naturalmente, eu cogitava acerca da significação de meus jogos e perguntava a mim mesmo: para falar a verdade, o que fazes? Constróis uma pequena colônia e o fazes
como se fosse um rito. Eu não sabia o que responder, mas tinha a íntima certeza de trilhar o caminho que levava ao meu mito. A construção representava apenas o início. Ela desencadeava toda uma sequência de fantasmas que mais tarde anotei meticulosamente. Situações desse tipo repetiram-se em minha vida. Sempre que sentia bloqueado em períodos posteriores, eu pintava ou esculpia uma pedra. Tratava-se sempre de um hit d'entrée, que trazia pensamentos e trabalhos. Assim, por exemplo, tudo quanto escrevi este ano, presente e futuro, um mito moderno, a propósito da consciência moral, eclodiu no curso da escultura de uma pedra, a qual me consagrei depois da morte de minha mulher. A realização e o fim de sua existência, e tudo o que consequentemente se tornou claro para mim nessa ocasião, me haviam prodigiosamente arrancado de mim mesmo. Foi muito difícil estabilizar-me de novo e o contato com a pedra ajudou-me consideravelmente. Por volta do outono de 1913, a pressão que até então sentira pareceu deslocar-se para o exterior, como se algo pairasse no ar. Efetivamente, a atmosfera parecia-me mais sombria do que antes. Não parecia tratar-se de uma situação psíquica, mas de uma realidade concreta. Essa impressão tornava-se cada vez mais intensa. No mês de outubro, viajando sozinho, fui subitamente assaltado por uma visão. Vi uma onda colossal cobrir todos os países da planície setentrional, situados entre o Mar do Norte e os Alpes. As ondas estendiam-se da Inglaterra à Rússia e das costas do Mar do Norte quase até os Alpes. Quando atingiram a Suíça, vi as montanhas elevarem-se cada vez mais, como para proteger nosso país. Acabara de ocorrer uma espantosa catástrofe. Eu via vagas impetuosas e amarelas, os destroços flutuantes das obras da civilização e a morte de inúmeros seres humanos. O mar transformou-se em torrentes de sangue. Essa visão durou cerca de 1 hora. Perturbado, nauseado, tive vergonha de minha fraqueza. Passaram-se 2 semanas e a visão se repetiu nas mesmas circunstâncias. Porém, a transformação final em sangue foi ainda mais terrível. Uma voz interior me disse: "Olha bem, isto é real e será assim, portanto, não duvides." No inverno seguinte, alguém me perguntou o que eu pensava a respeito dos acontecimentos mundiais no futuro próximo. Respondi-lhe que não pensava em nada, mas que via torrentes de sangue. A visão não me abandonava. Perguntava a mim mesmo se essas visões aludiam a alguma revolução, mas as imagens não se precisavam. Assim, cheguei à conclusão de que essas visões me diziam respeito e supus estar sendo ameaçado por uma psicose. O pensamento da possibilidade de uma guerra não me ocorreu. Pouco depois, na primavera ou no início do verão de 1914, um sonho se repetiu 3 vezes. No meio do verão, um frio ártico irrompia e a terra como que se petrificava sob o gelo. Uma vez, por exemplo, vi que toda a região de Lorena, com seus canais, estava gelada. Fora abandonada pelos homens e todos os lagos e rios encontravam-se cobertos pelo gelo. Toda a vegetação viva congelara. Essas imagens de sonhos ocorreram em abril, em maio e, pela última vez, em junho de 1914. No terceiro sonho dessa série, um frio monstruoso que parecia provir dos espaços cósmicos havia invadido a Terra. Esse sonho, entretanto, teve um fim inesperado. Havia uma árvore com folhas, mas sem fruto. Minha árvore da vida, pensei. Sob o efeito do gelo, as folhas haviam se transformado em bagos açucarados de uva, cheios de um suco benéfico. Eu colhia as uvas e as oferecia a uma grande multidão que aguardava. No fim de julho de 1914, convidado pela British Medical Association, eu devia participar de um congresso em Aberdeen
realizando uma conferência sobre a significação do inconsciente na psicopatologia. Estava esperando que algo acontecesse, pois as visões e os sonhos que tivera me pareciam sinais do destino. No estado de espírito daquele momento e em razão das apreensões que nutria, parecia-me desígnio do destino que eu devesse falar naquela ocasião precisamente acerca do significado do inconsciente. No dia 1º de agosto estourou a Guerra Mundial. Minha tarefa pareceu-me então claramente definida. Devia tentar compreender o que se passava e em que medida minha própria experiência estava ligada à da coletividade. Nesse sentido, era preciso refletir em primeiro lugar sobre mim mesmo. Comecei anotando as fantasias que me haviam ocorrido durante o período em que me entregara à brincadeira de construção. Esse trabalho passou então para o primeiro plano. Uma onda incessante de fantasias se desencadeou com essa atividade. Fiz todo o possível para não perder a orientação e para descobrir um caminho. Eu estava mergulhado, sem qualquer ajuda, num mundo totalmente estranho, onde tudo me parecia difícil e incompreensível. Vivia numa tensão extrema e muitas vezes tinha a impressão de que blocos gigantescos desabavam sobre mim. Os trovões sucediam-se ininterruptamente. Resistir a tudo isso foi uma questão de força brutal. Outros nisso sucumbiram. Nietzsche, Hölderlin e muitos outros. Mas havia em mim uma força vital, elementar, quase demoníaca, e desde o início tensionara encontrar o sentido daquilo que vivera nessas fantasias. O sentimento de obedecer a uma vontade superior era inquebrantável e sua presença constante em mim me sustinha, tal um fio condutor no cumprimento da tarefa. Sentia-me, muitas vezes, de tal forma agitado que recorria a exercícios de yoga para desligar-me das emoções. Mas como meu intuito era fazer a experiência do que se passava em mim, só me entregava a tais exercícios para recobrar a calma, a fim de retomar o trabalho com o inconsciente. Quando readquiria o sentimento de mim mesmo, abandonava o controle e cedia a palavra às imagens e vozes interiores. Os hindus, pelo contrário, utilizam a yoga com a finalidade de eliminar completamente a multiplicidade das imagens e dos conteúdos psíquicos. Na medida em que conseguia traduzir as emoções em imagens, isto é, ao encontrar as imagens que se ocultavam nas emoções, eu readquiria a paz interior. Se tivesse permanecido no plano da emoção, possivelmente eu teria sido dilacerado pelos conteúdos do inconsciente. Ou, talvez, se os tivesse reprimido, seria fatalmente vítima de uma neurose, e os conteúdos do inconsciente destruir-me-iam do mesmo modo. Minha experiência ensinou-me o quanto é salutar, do ponto de vista terapêutico, tornar conscientes as imagens que residem por detrás das emoções. Eu anotava minhas fantasias na medida do possível e me esforçava também por exprimir as condições psíquicas sob as quais apareciam. Entretanto, apenas conseguia fazê-lo através de uma linguagem muito desajeitada. Em primeiro lugar, fixei as fantasias, tais como as percebera frequentemente numa linguagem enfática, pois esta correspondia ao estilo dos arquétipos. Estes falam de maneira patética e empolada. Seu estilo me é penoso e fere meus sentimentos. Eriça-me como o fariam o atrito de unhas na parede ou de uma faca arranhando um prato. Mas eu não sabia, nesse momento, do que se tratava. Assim, privado de escolha, minha única possibilidade era anotar, adotando o estilo que o inconsciente elegera. Às vezes, era como se ouvisse algo com meus próprios ouvidos. Às vezes, eu o sentia com minha boca, como se minha língua formulasse as palavras. Acontecia-me também ouvir o que eu mesmo murmurava. Sob o limiar da consciência, tudo era vivo. Desde o início, concebera o confronto com o inconsciente
como uma experiência científica efetuada sobre mim mesmo e em cujo resultado eu estava vitalmente interessado. Hoje, entretanto, poderia acrescentar: tratava-se também de uma experiência tentada comigo mesmo. Uma das maiores dificuldades que tive de superar foi suportar meus sentimentos negativos. Abandonava-me livremente às emoções que, entretanto, não podia aprovar. Anotava as fantasias que frequentemente me pareciam insensatas e que provocavam minhas resistências. Enquanto não se pode compreender a sua significação, elas parecem uma mistura infernal de elementos solenes e ridículos. Foi a duras penas que perseverei nessa prova através da qual o destino me desafiara. E só depois dos maiores esforços consegui, enfim, sair do labirinto. Para apreender as fantasias que me agitavam de maneira subterrânea, era necessário descer a elas. Mas quanto a isso, eu não tinha só uma série de resistências, como também sentia expressamente angústia. Temia perder o autocontrole, tornando-me presa do inconsciente e, como psiquiatra, sabia claramente o que isso significava. No entanto, era necessário ousar e tentar apoderar-me dessas imagens. Se não o fizesse, corria o risco de ser tomado por elas. Um motivo importante na apreciação desses riscos era a minha convicção de que não poderia esperar de meus doentes que tentassem aquilo que eu mesmo não ousara fazer. O pretexto de que os doentes tinham um guia ao seu lado não lograva convencer-me. Eu sabia que o suposto guia, isto é, eu mesmo, não conhecia ainda essa matéria em função de uma experiência pessoal, possuindo a seu respeito, no máximo, alguns preconceitos teóricos de valor duvidoso. A ideia de que eu ousava aventurar-me numa empresa arriscada na qual me obstinava não era para mim, mas também para meus doentes, socorreu-me poderosamente em muitas fases críticas. Foi no ano de 1913 que decidi tentar o passo decisivo, no dia 12 de dezembro. Sentado em meu escritório, considerei mais uma vez os temores que sentia, depois me abandonei à queda. O solo pareceu ceder aos meus pés, e fui como que precipitado numa profundidade obscura. Não pude evitar um sentimento de pânico, mas, de repente, sem que ainda tivesse atingido uma grande profundidade, encontrei-me, com grande alívio, de pé, numa massa mole e viscosa. A escuridão era quase total. Pouco a pouco meus olhos se habituaram a ela, que parecia um crepúsculo sombrio. Diante de mim estava a entrada de uma caverna obscura. Um anão ali permanecia de pé. Parecia feito de couro, como se estivesse mumificado. Tive que me esgueirar, quase roçando nele, a fim de entrar pela passagem estreita, e fui patinando, a água gelada alcançando-me os joelhos, até o outro lado da caverna. Percebi, então, que numa saliência da rocha cintilava um cristal vermelho. Ergui a pedra e embaixo havia um espaço vazio. A princípio, nada distingui nele. Depois percebi, no fundo, um curso d'água. Passou um cadáver flutuando na corrente. Era um adolescente de cabelos louros, ferido na cabeça. Seguiu um enorme escaravelho negro e então surgiu do fundo das águas um rubro sol nascente. Ofuscado pela luz, tentei repor a pedra no orifício, mas nesse momento um líquido fez pressão e escoou através da brecha. Era sangue. Um jato espesso jorrou e senti náusea. Tive a impressão de que isso se prolongou intolerantemente. Afinal, o jato de sangue estancou, terminando a visão. Fiquei prostrado por causa dessas imagens. Naturalmente, vi que a pièce de résistance era um mito do herói e um mito solar, um drama da morte e da renovação, exprimindo-se a ideia do renascimento no escaravelho egípcio. Tudo deveria terminar com o aparecimento do novo dia, mas, em lugar deste, surgira a insuportável onda de sangue, fenômeno excepcionalmente anormal, segundo me pareceu.
Lembrei-me então da visão de sangue que tivera no outono do mesmo ano e renunciei a qualquer tentativa de compreender. 6 dias depois, 18 de dezembro de 1913, sonhei o seguinte: encontrava-me numa montanha solitária e rochosa, com um adolescente desconhecido, um selvagem de pele escura. Antes da aurora, o céu no oriente já estava claro e as estrelas começavam a apagar-se. Sobre as montanhas ecoou a trompa de Siegfried e compreendi então que precisávamos matá-lo. Estávamos armados com fuzis e ficamos de emboscada num caminho estreito. Súbito, Siegfried apareceu ao longe, no cume da montanha, ao primeiro raio do sol nascente. Desceu em louca disparada pelo flanco rochoso num carro feito de ossos. Ao surgir numa volta, atiramos contra ele e o abatemos, caindo mortalmente ferido. Cheio de desgosto e de remorsos de haver destruído algo tão belo, preparei-me para fugir, impelido pelo medo de que o crime pudesse ser descoberto. Desabou então uma violenta e copiosa chuva que, eu sabia, faria desaparecer todos os vestígios do atentado. Eu escapara do perigo de ser descoberto. A vida podia continuar, mas persistia em mim um sentimento intolerável de culpabilidade. Depois desse sonho, acordei, refleti sobre ele, mas não conseguia compreendê-lo. Tentei adormecer de novo, mas uma voz disse: é preciso que compreendas o sonho imediatamente. Um impulso interior cresceu até o terrível momento em que a voz continuou: se não compreendes o sonho, deves dar um tiro na cabeça. Em minha cômoda havia um revólver carregado e senti medo. Recomecei então a refletir sobre o sonho e de repente seu sentido se revelou. Mas este é o problema que agita atualmente o mundo. Siegfried representa o que os alemães queriam realizar, isto é, a imposição heróica da própria vontade. Onde há uma vontade, há um caminho. Era precisamente isso o que eu também quisera. Mas tal coisa não era mais possível. O sonho mostrava que a atitude encarnada por Siegfried, o herói, não correspondia mais a mim mesmo. Por isso foi necessário que ele sucumbisse. Depois da realização em sonho desse ato, eu sentia uma compaixão transbordante, como se eu mesmo tivesse sido atingido pela bala. Isso exprimia a minha identidade secreta com o herói e também com o sofrimento do homem, que é obrigado a fazer uma experiência que o constrange e sacrifica seu ideal e sua atitude consciente. No entanto, era preciso pôr um termo a essa identidade com o ideal do herói, pois há valores mais altos que a vontade do eu aos quais precisamos nos submeter. Esses pensamentos me satisfizeram no momento e adormeci de novo. O selvagem de pele bronzeada que me acompanhara e que tomara a iniciativa da emboscada é uma encarnação da sombra primitiva. A chuva mostra que a tensão entre o consciente e o inconsciente estava se resolvendo. Se bem que não me fosse possível, então, compreender o sentido do sonho, além dessas poucas alusões, novas forças se liberaram em mim e me permitiram levar a bom termo a experiência com o inconsciente. Para aprender as fantasias, eu partia muitas vezes da representação de uma descida. Certa vez fiz várias tentativas antes de penetrar nas profundidades. Na primeira vez, atingi, por assim dizer, uma profundidade de 300 metros. Na seguinte, já se tratava de uma profundidade cósmica. Parecia uma viagem à Lua ou uma descida no vácuo. Surgiu, em primeiro lugar, a imagem de uma cratera e senti como se estivesse no país dos mortos. Ao pé de um alto muro rochoso, vi duas figuras, a de um homem idoso de barba branca e a de uma bela jovem. Reunindo toda a minha coragem, abordei-os como se fossem seres reais. Escutei com atenção o que me diziam. O homem idoso declarou que era Elias, e isso me abalou. Quanto à moça, desconcertou-me ainda mais, dizendo que se chamava Salomé. Era cega. Que estranho casal, Salomé e Elias. Entretanto, Elias assegurou-me
que ele e Salomé já estavam ligados por toda a eternidade e que isso aumentou ao máximo, isso aumentou ao máximo a minha confusão. Vivia com eles uma serpente negra que manifestava uma evidente inclinação por mim. Preferi dirigir-me a Elias, porque se afigurava o mais razoável dos três, parecendo dispor de uma boa compreensão. Salomé inspirava-me desconfiança. Mantive com Elias uma longa conversa cujo sentido não consegui compreender. Naturalmente, tentei tornar plausível a aparição dos personagens bíblicos em minha fantasia, uma vez que meu pai fora pastor. Mas isso não esclarecia coisa alguma. O que significava o homem velho? O que significava Salomé? Por que estavam juntos? Somente muitos anos mais tarde, quando meu conhecimento se ampliou, a ligação do velho com a moça me pareceu perfeitamente natural. Ao longo das peregrinações oníricas, encontrava-se mesmo muitas vezes um velho acompanhado por uma moça, e em numerosos relatos míticos encontram-se exemplos desse mesmo par. Assim, segundo a tradição gnóstica, Simão, o mago, peregrinava com uma jovem que tirara de um bordel. Ela se chamava Helena e era tida como uma reencarnação de Helena de Troia. Klingsor e Kundry, Lao Tse e a dançarina são exemplos do mesmo caso. Em minha imaginação, como já mencionei, ao lado de Elias e de Salomé, havia uma terceira figura, uma grande serpente negra. Nos mitos, a serpente é muitas vezes a adversária do herói. Numerosos relatos testemunham o seu parentesco. Assim, por exemplo, disse que o herói tem olhos de serpente. Outras vezes, depois de sua morte, o herói é transformado em serpente e venerado sob essa forma. Ou ainda, a serpente é a mãe do herói, etc. Na minha fantasia, pois, a presença da serpente anunciava um mito do herói. Salomé é uma figuração da ânima. É cega, pois não vê o sentido das coisas. Elias é a figuração do profeta velho e sábio. Representa o elemento do conhecimento. E Salomé, o elemento erótico. Poder-se-ia dizer que estes dois personagens encarnam o Logos e o Eros. Mas tal definição já é intelectual demais. É mais significativo deixar que esses personagens sejam, primeiro, o que então me pareceram ser, isto é, expressões de processos que se desenrolavam no fundo do inconsciente. Pouco depois dessa fantasia, outro personagem surgiu do inconsciente. Configurava-se a partir de Elias. Chamei-o Filemon. Filemon era um pagão que trouxe à superfície uma atmosfera meio egípcia, meio helenística, de tonalidade algo gnóstica. Sua imagem apresentou-se primeiro num sonho. Havia um céu azul, que também parecia ser o mar. Estava coberto, não de nuvens, mas de torrões de terra, que pareciam desagregar-se, deixando visível entre elas o mar azul. A água, entretanto, era o céu azul. Subitamente apareceu um ser alado pairando à direita. Era um velho com chifres de touro. Trazia um feixe de 4 chaves, uma das quais estava em sua mão como se fosse abrir uma porta. As asas eram semelhantes às do martim pescador, com suas cores características. Como não compreendesse a imagem do sonho, pintei-a para figurá-la com maior exatidão. Durante os dias em que esse sonho me preocupou, encontrei um martim pescador morto em meu jardim à beira do lago. Foi como se um raio tivesse me ferido. É muito raro que essas aves apareçam nos arredores de Zurique. Fiquei por isso bastante impressionado com tal coincidência. O corpo do pássaro ainda estava fresco. Não devia ter morrido há mais de 2 ou 3 dias, e não havia sinal de ferida exterior. Filemon
Da mesma forma que outros personagens da minha imaginação, trouxe-me o conhecimento decisivo de que existem na alma coisas que não são feitas pelo eu, mas que se fazem por si mesmas, possuindo vida própria. Filemon representava uma força que não era eu. Em imaginação, conversei com ele e disse-me coisas que eu não pensaria conscientemente. Percebi com clareza que era ele e não eu quem falava. Explicou-me que eu lidava com os pensamentos como se eu mesmo os tivesse criado. Entretanto, segundo lhe parecia, eles possuem vida própria, como animais na floresta, homens numa sala ou pássaros no ar. Quando vês homens numa sala, não pretenderias que os fizeste e que és responsável por eles, ensinou-me. Foi assim que, pouco a pouco, me informou acerca da objetividade psíquica e da realidade da alma. Graças aos diálogos com Filemon, esclareceu-se a diferenciação priori. Era para mim um personagem misterioso. De vez em quando, me fez compreender que havia uma instância em mim capaz de enunciar coisas que eu não sabia, não pensava e mesmo coisas com as quais não concordava. Psicologicamente, Filemon representava uma inteligência superior. Era para mim um personagem misterioso. De vez em quando, tinha a impressão de que ele era quase fisicamente real. Passeava com ele pelo jardim e o considerava uma espécie de guru, no sentido dado pelos hindus a esta palavra. Cada vez que uma nova personificação se desenhava no meu horizonte mental, eu quase a sentia como uma derrota pessoal. Era como se ela dissesse: ignoraste isso também por tanto tempo. E eu sentia um medo insinuar-se em mim, o medo de que a série dessas formas continuasse interminavelmente, submergindo-me em abismos de ignorância insondável. Mas eu sentia-se... Aqui deve ter algum erro de grafia, né, gente? Ah, não, agora que eu entendi, perdão. Meu eu sentia-se desvalorizado. Se bem que numerosos acontecimentos exteriores pudessem tranquilizar-me sob este ponto de vista. Nessa época, no meio das minhas trevas... Nossa, tem uma expressão difícil aqui. Horridas nostrae mentis purga tenebras, diz a Aurora Consurgens. Nada me pareceria mais desejável do que ter um guru real e concreto, um guia dotado de um saber e de um poder soberano que me ajudasse a desenredar as criações involuntárias da minha imaginação. Foi esta tarefa que Filemon assumiu e que, sob este ponto de vista, nolens volens, eu devia reconhecer como psicagogo. Psicagogo, expressão interessante essa. Ele me encaminhou para muitos esclarecimentos interiores. Passados mais de 15 anos, recebi a visita de um hindu muito culto, idoso, amigo de Gandhi. Conversamos sobre a educação hindu, especialmente sobre a relação entre o guru e o chela. Perguntei-lhe, indeciso, se ele podia falar acerca da natureza e do caráter de seu próprio guru, ao que ele respondeu com a maior naturalidade. Oh, sim, era Shankaracharya. O senhor não está se referindo ao comentador dos Vedas? Disse eu. Ele morreu há séculos. Sim, é dele que estou falando, replicou o meu interlocutor, com grande surpresa de minha parte. O senhor está falando de um espírito? Perguntei. Naturalmente, de um espírito, confirmou ele. Nesse momento, lembrei-me de Filemon. Há também gurus espirituais, acrescentou ele. A maioria dos seres tem gurus que são homens vivos, mas há os que têm um espírito por mestre. Essa notícia foi para mim tão consoladora quanto esclarecedora. Eu não exorbitara o mundo dos humanos,
mas fizera a experiência do que pode ocorrer a homens que têm preocupações análogas. Mais tarde, Filemon foi relativizado pela aparição de outro personagem que denominei Ka. No Antigo Egito, o Ka do rei era considerado sua forma terrestre, sua alma encarnada. Na minha fantasia, a alma Ka vinha de sob a terra como que de um poço profundo. Pintei-a em sua forma terrestre como um Hermes, cujo pedestal era de pedra e a parte superior de bronze. Bem no alto da imagem aparece uma asa de martim pescador. Entre esta última e a cabeça do Ka paira uma nebulosa redonda e luminosa. A expressão do Ka tem algo de demoníaco e mesmo de mefistofélico. Segura numa das mãos uma forma semelhante a um pagode colorido ou a um cofre de relíquias. Na outra segura um estilete e com este trabalha aquele objeto. O Ka diz sobre si mesmo: Eu sou aquele que enterra os deuses no ouro e nas pedras preciosas. Filemon tem um pé paralisado, mas é um espírito alado, enquanto o Ka é uma espécie de demônio da terra ou dos metais. Filemon encarna o aspecto espiritual, o sentido. O Ka, pelo contrário, é um gênio da natureza como o Antroparion, da alquimia grega, que eu desconhecia nessa época. O Ka é aquele que torna tudo real, mas que vela o espírito do martim pescador, o sentido, ou o que o substitui pela beleza, pelo eterno reflexo. Com o tempo, integrei essas duas figuras. O estudo da alquimia ajudou-me a consegui-lo. Redigindo as anotações a respeito de minhas fantasias, certo dia perguntei a mim mesmo: mas afinal, o que estou fazendo? Certamente tudo isso nada tem a ver com ciência. Então do que se trata? Uma voz disse em mim: o que fazes é arte. Fiquei profundamente surpreendido, pois nunca me teria vindo ao espírito a ideia de que minhas fantasias se relacionassem com a arte. Mas pensei, talvez meu inconsciente tenha elaborado uma personalidade que não é a minha e que deseja exprimir a própria opinião. Eu sabia que a voz provinha de uma mulher e a reconheci como sendo a de uma paciente, de uma psicopata muito dotada, que estabelecera uma forte transferência em relação a mim. Ela se tornara um personagem vivo de meu mundo interior. Naturalmente, o que eu fazia não era ciência. Então, o que poderia ser senão arte? Parecia não haver no mundo senão essas duas possibilidades. Tal é a maneira tipicamente feminina de argumentar. Cheio de resistências, expliquei energicamente àquela voz que minhas fantasias nada tinham a ver com arte. Ela calou-se então e continuei a escrever. Mas pouco depois ela voltou ao ataque, repetindo a mesma afirmação: o que fazes é arte. Protestei novamente: não é arte, pelo contrário, é natureza. Eu esperava uma contestação ou uma contenda. Mas como nada disso aconteceu, refleti que a mulher em mim talvez não dispusesse de um centro da palavra, e então lhe propus que se servisse de minha linguagem. Ela aceitou o oferecimento e expôs em seguida seu ponto de vista numa longa dissertação. Sentia-me extremamente interessado pelo fato de que uma mulher que provinha de meu íntimo se imiscuísse em meus pensamentos. Refleti que provavelmente se tratava da alma, no sentido primitivo do termo, e perguntei a mim mesmo por que a alma foi designada com o nome de ânima. Por que é representada como sendo feminina? Compreendi mais tarde que esta figuração feminina em mim correspondia a uma personificação típica ou arquetípica no inconsciente do homem. Designei-a pelo termo de ânima. A figura correspondente, no inconsciente da mulher,
chamei ânimos. O que me impressionou, em primeiro lugar, foi o aspecto negativo da ânima. Em relação a ela, eu sentia timidez como se tratasse de uma presença invisível. Depois, tentei outro modo de relação, considerando as anotações de minhas fantasias como cartas dirigidas a ela. Escrevia, por assim dizer, a uma parte de mim mesmo, cujo ponto de vista era diferente da minha atitude consciente. E recebia, para minha grande surpresa, respostas bastante extraordinárias. Tinha a impressão de ser um paciente em análise junto a um espírito feminino. Todas as noites dedicava-me a essas notas, pois pensava, se não escrever a ânima, ela não compreenderá minhas fantasias. Havia, entretanto, um outro motivo que me levava a essa tarefa assídua. Uma vez escritas, as coisas não podiam ser deformadas pela ânima, nem poderia ela tecer intrigas. Nisto reside a grande diferença entre relatar mentalmente uma coisa e escrevê-la. Em minhas cartas, eu tentava ser tão honesto quanto possível, inspirando-me no velho ditame grego: abandona o que possuis e receberás. Só lentamente aprendi a distinguir meus pensamentos dos conteúdos daquela voz. Quando, por exemplo, esta queria atribuir-me banalidades, eu respondia: é verdade, efetivamente já pensei e senti dessa maneira, mas não sou obrigado a prender-me a isso até o fim de meus dias. Por que essa humilhação? O mais importante é diferenciar o consciente dos conteúdos do inconsciente. É necessário, por assim dizer, isolar estes últimos, e o modo mais fácil de fazê-lo é personificá-los, estabelecendo depois, a partir da consciência, um contato com esses personagens. Apenas dessa maneira é possível despotenciá-los, sem o que irão exercer seu poder sobre o consciente. Como os conteúdos do inconsciente possuem certo grau de autonomia, essa técnica não oferece dificuldades particulares. Mas outra coisa é familiarizar-me com o fato geral da autonomia dos conteúdos inconscientes. Entretanto, nisso reside a possibilidade mesma de uma inter-relação com o inconsciente. Na realidade, a doente cuja voz falava dentro de mim exercia uma influência desastrosa sobre os homens. Conseguira persuadir um de meus colegas de que ele era um artista incompreendido e, com isso, o prejudicara gravemente. Qual a causa desse dano? Meu amigo vivia não em função da consciência que tinha de si mesmo, mas dependendo da apreciação dos outros. Isso é perigoso. Perdendo a segurança em si mesmo, ele se tornara permeável às insinuações da ânima. Entretanto, o que esta diz é muitas vezes de uma grande força de sedução e de uma astúcia sem limites. Se eu tivesse as fantasias do inconsciente por manifestações artísticas, tê-las-ia contemplado com meu olho interior ou deixado que elas se desenrolassem como um filme. Não seriam mais convincentes do que qualquer percepção dos sentidos e, por outro lado, não teriam despertado em mim qualquer vestígio de dever moral. A ânima teria podido convencer-me de que eu era um artista desconsiderado e a minha soi-disant natureza de artista ter-me-ia dado o direito de negligenciar o real. Se eu tivesse seguido a voz da ânima, provavelmente acabaria dizendo a mim mesmo um belo dia: acaso imaginas verdadeiramente que os disparates aos quais te entregas dizem respeito à arte? De modo algum. A ambiguidade da ânima, mensageira do inconsciente, pode aniquilar um homem de uma vez por todas. Mas o decisivo, em última instância, é sempre o consciente, pois é ele que deve compreender as manifestações do inconsciente e tomar posição frente a elas. Entretanto, a ânima tem também um aspecto positivo. É ela que transmite ao consciente as imagens do inconsciente e é isso que me parecia o mais importante. Durante décadas, dirigi-me à ânima quando minha afetividade estava perturbada e me achava intranquilo. Nessas ocasiões, havia sempre algo constelado no inconsciente. Então eu interrogava a ânima: o que se passa contigo? O que vês? Queria sabê-lo.
Depois de algumas resistências, ela produzia sempre uma imagem. Assim que essa imagem se formava, a agitação ou a tensão desapareciam. Toda a energia de minhas emoções transformava-se dessa forma em interesse e curiosidade por seu conteúdo. Depois eu falava com a ânima a propósito das imagens, pois sentia a necessidade de compreendê-las, tanto quanto possível, à maneira de um sonho. Hoje não recorro mais às conversas com a ânima, pois não tenho mais emoções dessa natureza. Se as tivesse, agiria da mesma forma. As ideias são, agora para mim, imediatamente conscientes, pois aprendi a aceitar e compreender os conteúdos do inconsciente. Sei como comportar-me em face das imagens, diretamente nos meus sonhos, e não sinto mais a necessidade de uma intermediária. As fantasias que nessa época me vieram ao espírito foram primeiro anotadas no livro negro e mais tarde as transcrevi no livro vermelho, que ornei de imagens. Este contém a maioria das mandalas que desenhei. Pausa para água, né, gente? Calor. No livro vermelho, tentei o ensaio ineficaz de uma elaboração estética de minhas fantasias, mas não o terminei. Tomei consciência de que não me expressara numa linguagem adequada e de que ainda devia traduzi-la. Assim, pois, renunciei a tempo à estética e me concentrei seriamente na compreensão indispensável. Compreendera que tanta imaginação necessitava de um terreno sólido e que eu devia voltar primeiro à realidade humana. Este, para mim, era o entendimento científico. Senti a urgência de tirar conclusões concretas dos acontecimentos que o inconsciente me havia transmitido. Isso se transformou na tarefa e no conteúdo da minha vida. A elaboração estética do livro vermelho foi-me necessária, por maior que tenha sido a irritação que às vezes me causou. Através dela cheguei à compreensão da responsabilidade ética em relação às imagens. Essa atitude influenciou a conduta de minha vida de modo decisivo. Entendi que nenhuma linhagem, por mais perfeita que seja, pode substituir a vida. Se procurar fazê-lo, não somente ela se deteriorará, como também a vida. Para conseguir a liberação da tirania dos condicionamentos do inconsciente, duas coisas são necessárias: desincumbirmos-nos de nossas responsabilidades intelectuais e também de nossas responsabilidades éticas. Foi naturalmente uma ironia do destino o fato de eu ter encontrado como psiquiatra, passo a passo, no curso de minha existência, esse material psíquico que fornece as pedras com que se constrói uma psicose e que, consequentemente, se encontra nos manicômios. Refiro-me ao mundo de imagens inconscientes que mergulham o doente mental numa confusão funesta, mas que também é a matriz da imaginação criadora de mitos. Imaginação com que a nossa época racionalista parece ter perdido contato. Certamente, a imaginação mítica está sempre presente em toda parte, embora seja tanto repudiada quanto temida. Parece mesmo ser uma experiência arriscada ou uma aventura duvidosa confiar-se ao caminho incerto que conduz à profundidade do inconsciente. Tal caminho passa a ser o do erro, da ambiguidade e do equívoco. Lembro-me das palavras de Goethe: empurra ousadamente a porta diante da qual todos procuram esquivar-se. Para mim, o segundo Fausto é mais do que uma experiência literária. É um elo da áurea catena, que desde os primórdios da alquimia filosófica e do gnosticismo até a Zaratustra de Nietzsche, representa uma viagem de descobertas, frequentemente impopular, ambígua e perigosa, ao outro polo do mundo. Naturalmente, nessa época em que trabalhava em torno das minhas fantasias, sentia a necessidade de um apoio neste mundo. Ele me foi dado por minha família e pelo trabalho. Era vital e necessário levar uma vida ordenada e racional como contrapeso
à singularidade do meu mundo interior. A família e a profissão permaneceram para mim uma base a qual eu sempre podia regressar, provando que eu era realmente um homem existente e banal. Os conteúdos do inconsciente às vezes podiam fazer-me sair dos gonzos. Mas a família, a consciência de que eu tinha um diploma de médico e de que devia socorrer meus doentes, de que tinha mulher e 5 filhos e habitava na Sestraz 228 em Kuznat, eram realidades que me solicitavam. Provavam-me dia após dia que eu existia realmente, que não era somente uma folha varrida pelos ventos do espírito, como um Nietzsche. Nietzsche perdeu o solo debaixo dos pés porque nada mais possuía senão o mundo interior de seus pensamentos. Mundo que o possuiu muito mais do que Nietzsche a ele. Ele estava desenraizado e pairava sobre a terra, por isso foi vítima do exagero e da irrealidade. Essa irrealidade representava para mim o cúmulo da abominação, pois o que eu visava era este mundo e esta vida. Por mais absorto que estivesse em meus pensamentos e tangido por eles, sempre lembrava que toda essa experiência vivida dizia respeito à minha vida real, cuja extensão e sentido eu buscava cumprir. Minha divisa era Hic Rhodus, Hic Salta. Assim é que minha família e minha profissão sempre foram uma realidade dispensadora de felicidade e a garantia de que eu existia de uma forma normal e verdadeira. Progressivamente, uma transformação se esboçava em mim. Em 1916, senti um impulso incoercível de exprimir e formular o que, de certa forma, poderia ter sido dito por Filemon. Assim nasceram os Septem Sermones ad Mortus, os 7 sermões aos mortos, em sua linguagem tão peculiar. Tudo começou por uma espécie de inquietação, sem que eu soubesse o que ela significava, nem o que se pretendia de mim. Havia uma atmosfera singularmente pesada em torno, como se o ar estivesse cheio de entidades fantasmagóricas. Nossa casa parecia assombrada. À noite, minha filha mais velha viu uma forma branca atravessar o quarto. Outra filha, sem qualquer influência da primeira, contou que durante a noite a coberta de sua cama foi arrancada 2 vezes. Meu filho de 9 anos teve um pesadelo. De manhã, pediu à mãe lápis de cor e, sem que nunca tivesse feito isso antes, reproduziu a imagem do sonho. Chamou-a a imagem do pescador. Um rio atravessa no meio da figura e um pescador com uma vara de pescar acaba de fisgar um peixe. Na cabeça do pescador há uma chaminé, onde as chamas crepitam e de onde a fumaça sobe. O diabo chega voando, vindo da outra margem. Protesta reclamando que seus peixes estão sendo roubados. Sobre o pescador paira um anjo que diz: não deves fazer-lhe mal algum, ele só pesca os maus peixes. Esta figura foi desenhada por meu filho num sábado de manhã. Domingo, às 5 horas da tarde, a campainha da porta de entrada tocou insistentemente. Era um dia claro de verão e as 2 empregadas estavam na cozinha, de onde era possível ver o que se passava no espaço livre diante da porta. Eu estava relativamente perto da campainha, ouvi quando ela tocou e também pude ver o badalo em movimento. Imediatamente corremos à porta para ver quem era, mas não era ninguém. Nós nos entreolhamos estupefatos. A atmosfera era terrivelmente opressiva. Percebi que algo ia acontecer. A casa parecia repleta de uma multidão, como se estivesse cheia de espíritos. Estavam por toda parte, até mesmo debaixo da porta, mal se podia respirar. Naturalmente, uma pergunta ardia em mim. Em nome do céu, o que isso quer dizer? Ou o que quer isso dizer? Houve então uma resposta uníssona e vibrante. Nós voltamos de Jerusalém, onde não encontramos o que buscávamos. Estas palavras correspondem às primeiras linhas dos Septem Sermones ad Mortuos.
As palavras puseram-se então a fluir espontaneamente, e em 3 noites a coisa estava escrita. Mal eu começara a escrever, toda a corte de espíritos desvaneceu-se. A fantasmagória terminara. A sala tornou-se tranquila, a atmosfera pura, até a noite do dia seguinte. A tensão voltou então menos intensa e tudo ocorreu da mesma forma. Isso foi em 1916. É preciso tomar essa experiência tal como foi ou parece ter sido. Provavelmente estava ligada ao estado emocional em que me encontrava e no curso do qual podem dar-se fenômenos parapsicológicos. Trata-se de uma constelação enquanto numen de um arquétipo. Sinais se mostram, estão no ar. Nosso intelecto naturalmente gostaria de fazer prevalecer, quanto a esse fenômeno, um tipo de conhecimento das ciências naturais. Ou melhor, gostaria de aniquilar toda a experiência contrária à regra. Mas como seria monótono um mundo sem exceções à regra? Pouco antes desse acontecimento, eu anotara a fantasia de que minha alma saíra voando. Foi um episódio muito significativo para mim, pois a alma, a ânima, cria a coletividade dos mortos. O inconsciente corresponde ao mítico país dos mortos, o país dos antepassados. Assim, se numa fantasia a alma desaparece, isso quer dizer que ela se retirou para o inconsciente ou para o país dos mortos, o que equivale à chamada perda de alma, fenômeno relativamente frequente entre os primitivos. No país dos mortos, a alma suscita uma vivificação secreta e confere uma forma às marcas ancestrais, aos conteúdos coletivos do inconsciente. Da mesma forma que o médium, ela dá aos mortos a possibilidade de manifestar-se. Eis porque, logo depois da desaparição da alma, os mortos apareceram em minha casa, surgindo assim os Septem Sermones ad Mortuos. Nessa época e depois, sempre com maior clareza, os mortos me apareceram como portadores das vozes do que ainda não tem resposta, do que ainda não tem solução e remissão. As questões às quais eu devia dar uma resposta, mediante meu destino, não me abordavam do exterior, mas provinham precisamente do mundo interior. Por isso, as conversações com os mortos, os Septem Sermones, constituem uma espécie de prelúdio àquilo que eu devia comunicar ao mundo acerca do inconsciente, uma espécie de esquema ordenador e uma interpretação dos conteúdos gerais do inconsciente. Hoje, quando olho para trás e reflito sobre o sentido do que ocorreu na época em que me consagrava às minhas fantasias, tenho a impressão de ter sido subjugado por uma mensagem poderosa. Havia nessas imagens elementos que não me diziam respeito, mas também a muitas outras pessoas. Fui tomado pelo sentimento de que não deviam pertencer somente a mim mesmo, mas à comunidade. Os conhecimentos que eu buscava e que me ocupavam ainda não faziam parte da ciência vigente naqueles dias. Eu mesmo devia realizar a primeira experiência e, por outro lado, devia tentar colocar no terreno da realidade aquilo que ia descobrindo. Senão, minhas experiências permaneceriam no estado de preconceitos subjetivos inviáveis. Desde esse momento, pus-me a serviço da alma. Eu a amei e odiei, mas ela sempre foi minha maior riqueza. Devotar-me a ela foi a única possibilidade de suportar minha existência, vivendo-a como uma relativa totalidade. Hoje posso dizer que nunca me afastei de minhas experiências iniciais. Todos os meus trabalhos, tudo que criei no plano do espírito, provém das fantasias e dos sonhos iniciais. Isso começou em 1912, há cerca de 50 anos. Tudo que fiz posteriormente em minha vida está contido nessas fantasias preliminares, ainda que sob a forma de emoções ou de imagens. Minhas buscas científicas foram um meio e a única possibilidade de arrancar-me a esse caos de imagens. E de outro modo, esse material se agarraria a mim como ferrões ou me enlaçaria como plantas palustres. Procurei transformar cuidadosamente cada imagem, cada conteúdo, compreendendo-os racionalmente na medida do possível e principalmente procurei realizá-los na vida.
Pois é isso em geral o que se negligencia. Deixamos as imagens emergirem, extasiando-nos talvez diante delas e com isso nos satisfazemos. Poupa-se em geral o esforço de compreendê-las. E o pior é que não se encaram as consequências éticas que elas suscitam. Dessa forma, aparecem os efeitos negativos do inconsciente. Mesmo aquele que adquire uma certa compreensão das imagens do inconsciente, acreditando, porém, que é suficiente ater-se a tal saber, torna-se vítima de um erro perigoso. Pois quem não sente a responsabilidade ética que seus conhecimentos comportam, sucumbirá ao princípio de poder. Disso poderão resultar efeitos destruidores não só para os outros, como também para a própria pessoa que sabe. As imagens do inconsciente impõem ao homem uma pesada obrigação. Sua incompreensão, assim como a falta de sentido da responsabilidade ética, priva a existência de sua totalidade e confere a muitas vidas individuais um cunho de penosa fragmentação. Na época em que me consagrei às imagens do inconsciente, tomei a decisão de retirar-me da Universidade de Zurique, onde ensinara como livre docente durante 8 anos, desde 1905. A experiência do inconsciente e tudo que eu vivenciara nesse domínio me haviam perturbado intelectualmente em extremo. Depois de terminar meu livro, gente, está em alemão aqui, eu vou traduzir para o português, Metamorfoses e Símbolos da Libido, de 1911, durante 3 anos fiquei impossibilitado de ler qualquer obra científica. Surgiu então em mim a ideia de que não poderia mais participar do mundo do intelecto. Por outro lado, não estava apto para falar do que realmente ocupava meu espírito. Os materiais do inconsciente me haviam, de certa maneira, condenado ao silêncio. Não podia compreendê-los nesse momento, nem dar-lhes qualquer forma. Na universidade eu ocupava um lugar de destaque e sentia que era preciso encontrar uma orientação nova, completamente diferente, antes de retomar a palavra, pois me parecia incorreto ensinar a jovens estudantes no momento em que eu próprio me achava num estado de espírito profundamente marcado pela dúvida. Essa situação me colocava diante de uma alternativa. Continuar a carreira universitária, que na época abria-se para mim, ou então seguir os ditames de minha personalidade interior, da razão superior, prosseguindo na tarefa singular do meu confronto com o inconsciente. Abandonei assim, conscientemente, minha carreira universitária, pois enquanto não levasse a termo minha experiência, não poderia aparecer em público. Sentia que aquilo que me conduzia era algo grande e trabalhava no que, sub specie aeternitatis, me parecia o mais importante. Sabia que assim preencheria minha vida e em favor disso estava pronto a todas as audácias. Que importância haveria no fato de ser ou não ser professor? É verdade que às vezes me irritava e sentia uma revolta contra o destino, lamentando sob muitos pontos de vista o fato de não poder limitar-me ao que era geralmente compreensível. Mas as emoções dessa natureza são passageiras. No fundo, nada significam. O outro lado da questão é o que realmente importa, e se nós nos concentrarmos naquilo que a personalidade interior diz e quer, a dor é logo superada. Sempre constatei esse fato, e não só quando renunciei à minha carreira universitária. As primeiras experiências dessa espécie remontam à minha infância. Na juventude eu era irascível, mas cada vez que a emoção chegava a seu ponto culminante, caía e era substituída então por uma calma cósmica. Sentia-me distante de tudo e o que, um momento antes, me irritava parecia pertencer a um passado longínquo. A consequência da minha decisão de ocupar-me de coisas que nem eu, nem outros podiam compreender, levou-me a uma grande solidão. Logo percebi isso com clareza. Não podia conversar com ninguém sobre os pensamentos que me ocupavam, pois isso daria margem a equívocos. Experimentei agudamente a oposição entre o mundo interior e o mundo exterior.
Não podia entender ainda o jogo harmonioso desses dois mundos, como hoje compreendo. Via, nesse momento, apenas um contraste inconciliável entre o mundo entre o mundo exterior e o interior. Desde o início, entretanto, vi claramente que só estabeleceria contato com o mundo exterior e com os homens se me esforçasse por mostrar que os conteúdos da experiência psíquica são reais e não apenas vivências pessoais, mas sim experiências coletivas que podem repetir-se em outros homens. Foi o que procurei mostrar em meus trabalhos científicos ulteriores. Em primeiro lugar, fiz todo o possível para levar os que me eram próximos a uma nova maneira de ver. Sabia que, se não o conseguisse, estaria condenado a uma solidão absoluta. Só perto do fim da Primeira Guerra Mundial fui saindo, pouco a pouco, da obscuridade. Duas coisas concorreram para o esclarecimento da atmosfera. Interrompi a relação com a senhora, que sugeria ter em minhas fantasias um valor artístico. Mas principalmente comecei a compreender as mandalas que desenhava. Foi entre 1918 e 1919. Pintei a primeira mandala em 1916, depois de ter escrito o Septem Sermones ad Mortuos. Naturalmente não a entendera. Em 1918, 1919, eu estava em Château de... não sei se é essa pronúncia exatamente, mas... na função de comandante da região inglesa dos internados de guerra. Todas as manhãs esboçava um livro de notas e um pequeno desenho de forma redonda, uma mandala que parecia corresponder à minha situação interior. À base dessas imagens, podia observar, dia após dia, as transformações psíquicas que se operavam em mim. Certo dia, recebi uma carta daquela senhora de tendências estetizantes, carta na qual ela defendia mais uma vez, obstinadamente, a opinião de que as fantasias que nascem do inconsciente possuem um valor artístico, pertencendo, portanto, ao domínio da arte. A carta me enervou. Ela não era tola e, portanto, bastante persuasiva. O artista moderno esforça-se por criar arte a partir do inconsciente. No entanto, o utilitarismo e o pedantismo que transpareciam por entre as linhas dessa carta tocaram a dúvida que havia em mim, a incerteza do problema de saber se as fantasias criadas eram realmente naturais e espontâneas ou um produto arbitrário da minha imaginação. Eu não estava de forma alguma livre do preconceito geral nem da presunção da consciência, segundo os quais cada ideia de algum valor que nos vem ao espírito é um mérito pessoal, enquanto as reações inferiores nasceriam ocasionalmente ou proviriam de fontes externas. A irritação e o desacordo comigo mesmo suscitaram no dia seguinte uma mandala alterada. Uma parte do círculo estava amputada e a simetria perturbada. Só pouco a pouco compreendi o que significa propriamente a mandala. Formação, transformação, eis a atividade eterna do eterno sentido. A mandala exprime o si mesmo, a totalidade da personalidade, que, se tudo está bem, é harmoniosa, mas que não permite o auto-engano. Meus desenhos de mandalas eram criptogramas que eram diariamente comunicados acerca do estado de meu si mesmo. Ele está se referindo aqui ao arquétipo, né? Meu si mesmo. Eu podia ver como meu si mesmo, isto é, minha totalidade, estava em ação. É verdade que inicialmente só podia compreender tal processo intuitivamente. Entretanto, os desenhos já me pareciam possuir o mais alto significado e eu os guardava como pérolas raras. Tinha o claro pressentimento de algo de central e, com o tempo, adquiri uma representação viva do si mesmo. Ele me aparecia como a mônada que sou e que é o meu mundo. A mandala representa essa mônada e corresponde à natureza à natureza microcósmica da alma. Não sei quantas mandalas desenhei nessa época. Em todo caso, foram muitas. Enquanto as elaborava, voltava sempre à mesma pergunta.
Para onde me leva esse processo? Qual é a sua meta? Eu sabia, por experiência própria, que não estava em condições de escolher por mim mesmo uma finalidade que parecesse digna de confiança. Fizera a experiência viva de que devia abandonar totalmente a ideia da soberania do eu. Fora nesse ponto que eu fracassara. Quisera continuar as pesquisas científicas sobre os mitos, tais como as iniciara no Metamorfoses e Símbolos da Libido. Essa tinha sido a minha meta, mas tal não fora possível. Obrigado a viver eu mesmo o processo do inconsciente, tivera que me abandonar inicialmente a esse fluxo, sem saber para onde seria levado. Só quando comecei a pintar as mandalas, vi que o caminho que seria necessário percorrer e cada passo que devia dar, tudo convergia para um dado ponto, o do centro. Compreendi sempre mais claramente que a mandala exprime o centro e que é a expressão de todos os caminhos. É o caminho que conduz ao centro, à individuação. De 1918 a perto de 1920, tornou-se claro para mim que a meta do desenvolvimento psíquico é o si mesmo. A aproximação em direção a este último não é linear, mas circular, isto é, circumambulatória. Uma evolução unívoca existe quando muito no princípio. Depois, tudo não é mais que referência ao centro. Compreender isso deu-me firmeza e, progressivamente, restabeleceu-se a paz interior. Atingira com a mandala, expressão do si mesmo, a descoberta última a que poderia chegar. Alguém poderá ir além, eu não. Mais tarde, em 1927, um sonho confirmou minhas ideias sobre o centro e o si mesmo. Representei-o essencialmente numa mandala que chamei A Janela para a Eternidade. Essa janela é reproduzida no livro O Segredo da Flor de Ouro. No ano seguinte, pintei uma segunda imagem, outra mandala, que tem no centro um castelo de ouro. Ao terminá-la, perguntei a mim mesmo, por que essa figura tem um ar tão chinês? Eu estava impressionado pela forma e pela escolha das cores que me lembravam algo da pintura chinesa, se bem que, exteriormente, a mandala nada oferecesse de semelhante. Mas a imagem me dava essa impressão. Foi uma estranha coincidência receber, pouco depois, uma carta de Richard William. Ele me enviava o manuscrito de um tratado alquimista chinês taoísta intitulado O Segredo da Flor de Ouro, pedindo-me que lhe acrescentasse um comentário. Devorei imediatamente o manuscrito, pois o texto fornecia uma confirmação inesperada no tocante às minhas reflexões sobre a mandala e a deambulação em torno do centro. Este foi o primeiro acontecimento que rompeu a minha solidão, porque me revelou um parentesco que me dizia respeito. Em lembrança dessa coincidência, dessa sincronicidade, escrevi sobre a mandala, 1928. Enquanto estava pintando essa imagem que mostra o Castelo de Ouro, Richard William me enviava de Frankfurt o texto chinês milenar que trata de um castelo amarelo, o germe do corpo imortal. O sonho do ano de 1927, ao qual já me referi, também representava uma mandala. Encontrava-me numa cidade suja de fuligem. Chovia e a atmosfera estava carregada. Era uma noite de inverno em Liverpool. Com cerca de 6 companheiros suíços, eu caminhava através das ruas escuras. Tinha a impressão de que vínhamos do mar, do porto, e que a verdadeira cidade ficava no alto, sobre os penhascos. Para lá nos dirigíamos. A cidade lembrava-me Basileia. O mercado é embaixo e há uma ruela que sobe chamada Totengeisten, Ruela dos Mortos, conduzido a um planalto onde fica a Praça de São Pedro e a igreja do mesmo nome. Quando chegamos ao planalto, encontramos uma vasta praça fracamente iluminada por lampiões, onde muitas ruas desembocavam. Os quarteirões da cidade eram dispostos radialmente em torno da praça. No meio encontrava-se um pequeno lago, no centro do qual havia uma pequena ilha.
Embora tudo estivesse mergulhado na chuva, na neblina, na fumaça, numa noite frouxamente iluminada, a ilhota resplandecia à luz do sol. Nela se erguia uma árvore solitária, uma magnólia coberta de flores avermelhadas. Era como se a árvore estivesse ligada à luz do sol e como se, ao mesmo tempo, fosse a própria luz. Meus companheiros faziam observações sobre o tempo terrível e, evidentemente, não viam a árvore. Falavam de um outro suíço que habitava Liverpool, espantados de que ele tivesse se estabelecido nessa cidade. Eu me sentia transportado pela beleza da árvore em flor, pela ilha ensolarada, e pensava, eu bem sei porquê, quando despertei. A propósito de uma particularidade do sonho, devo acrescentar ainda uma observação. Cada um dos quarteirões da cidade era, por sua vez, construído radialmente em torno de um centro. Este constituía uma pequena praça livre, iluminada por um lampião grande. O conjunto era, pois, uma réplica em miniatura da ilha. Eu sabia que o outro suíço habitava na proximidade de um desses centros secundários. O sonho ilustrava minha situação naquele momento. Vejo ainda as capas de chuva de cor cinza amarelada, brilhantes de umidade. Tudo era extremamente desagradável, negro, incompreensível, como eu me sentia naquela época. Mas eu tinha a visão da beleza terrestre e era ela que me dava a coragem de viver. Liverpool é the pool of life, o lago da vida, pois liver, fígado, é, segundo uma velha concepção, a sede da vida. A experiência viva desse sonho associou-se em mim o sentimento de algo definitivo. Vi que a meta nele se expressara. Essa meta é o centro e não é possível ultrapassá-lo. Através desse sonho, compreendi que o si mesmo é um princípio, um arquétipo da orientação e do sentido. Nisso reside sua função salutar. Essa compreensão veiculou pela primeira vez o pressentimento do que devia ser o meu mito. Depois desse sonho, deixei de desenhar ou de pintar mandalas. Ele exprimira o cume do desenvolvimento da consciência e me satisfazia inteiramente, pois dera uma imagem completa da minha situação. É verdade que até então eu estivera certo de me consagrar a algo pleno de sentido, mas me faltava um entendimento do que eu fazia e ninguém à minha volta teria podido compreendê-lo. A figuração do sonho forneceu-me a possibilidade de considerar com objetividade o que tanto me ocupava. Sem uma tal visão, eu talvez tivesse perdido a orientação e tivesse sido obrigado a renunciar à minha empresa. Mas no meu sonho, o sentido se expressara. Quando me separei de Freud, sabia que me aventurava no inexplorado, que caía no desconhecido. Nessa época, para dizer a verdade, não sabia mais do que Freud, mas ousara o passo a passo no escuro. Quando ocorre um sonho como esse, podemos senti-lo como um actus gratiae. Foram necessários 45 anos para elaborar e inscrever no quadro de minha obra científica os elementos que vivi e anotei nessa época da minha vida. Quando jovem, pretendia contribuir com algo de válido no domínio da ciência a qual me devotava. Mas encontrei essa corrente de lava e a paixão nascida de seu fogo transformou e coordenou minha vida. Tal corrente de lava foi a matéria-prima que se impôs e minha obra é um esforço, mais ou menos bem-sucedido, de incluir essa matéria ardente na concepção do mundo de meu tempo. As primeiras fantasias e os primeiros sonhos foram como que um fluxo de lava líquida e incandescente. Sua cristalização engendrou a pedra em que pude trabalhar. Os anos durante os quais me detive nessas imagens interiores constituíram a época mais importante da minha vida e neles todas as coisas essenciais se decidiram. Foi então que tudo teve início e os detalhes posteriores foram apenas complementos e elucidações. Toda a minha atividade ulterior consistiu em elaborar o que jorrava do inconsciente naqueles anos e que inicialmente me inundara. Era a matéria-prima para a obra de uma vida inteira.
E aí, pessoal, encerramos então aqui o capítulo O Confronto com o Inconsciente. Bom, como colocar isso em palavras, né? Pela experiência da leitura. Eu fico com a impressão, e parece que a vivência que o Jung tem com esse rompimento com Freud produziu nele um desamparo, um sentimento de solidão, não só pela relação intrínseca entre os dois, mas pelo que a gente observa também na falta de um interlocutor, a falta de alguém que se pudesse dialogar sobre as ideias. Né? E isso também é paradoxal porque esse diálogo entre Freud e Jung, embora existisse, ele também não era um diálogo de tantas concordâncias. Então isso é um pouco paradoxal também, pensando agora por outro lado. Mas de fato significava muito para ele essa relação com Freud. E esse rompimento produz um sentimento de desamparo que a gente observa aqui no relato dele. Agora, o que me chama muito a atenção é essa vivência profusa de sentimentos, de fantasias, imagens, sonhos. É uma profusão de conteúdos inconscientes que, às vezes, quando eu leio, que é muito diferente de Freud, né? A leitura das memórias de Jung é muito diferente do que a gente está acostumado a ver numa ótica freudiana, mas eu confesso que às vezes é até um pouco assustador. Não sei se vocês têm essa impressão, né? Os sinais parapsicológicos, a experiência com os mortos, o simbolismo maciço e muito arcaico dos sonhos. Então não é à toa que o capítulo se chama Confronto com o Inconsciente. De fato, fazendo essa leitura, eu fico às vezes com a impressão de que se o Jung não fosse médico, não tivesse uma profissão muito materialista, né? Uma profissão, como que eu posso descrever? De um contato material físico, né? De uma base objetiva para contrabalancear essa subjetividade simbólica, essa massa simbólica que ele está exposto interna, né? Eu tenho a impressão que se Jung não fosse médico, ele teria pirado. Não sei se vocês concordam com isso, né? Acho que inclusive vocês podem até colocar nos comentários assim como é que está sendo a percepção de leitura de vocês, mas eu confesso que às vezes é fantástico, é lindo de ler, né? De imaginar tudo isso, mas eu admito que às vezes é um pouco assustador. Eu tenho essa impressão de que Jung flertou ali em muitos momentos com uma psicose, né? Mas ele tinha ali as suas tarefas, né? Aquele hobby que ele tinha de construir as casas, né? De lidar com as pedras e edificar a casinha, né? A cidadezinha que ele estava montando. Aquilo ali também poderia ser uma forma de tentar materializar um pouco essa energia psíquica, né? Talvez trazer isso para uma dimensão mais terra, digamos assim, né? Não deixar isso tudo virar ar, né? Então, tem muitos aspectos interessantes, é um capítulo bastante denso, né? Que eu acho que é o momento assim que ele se estrutura para se colocar na posição de realização da sua própria vida psíquica. E aí isso vai depois repercutir em toda a construção da sua obra. Pessoal, vamos ficar por aqui então. É uma leitura grande, né? Tô vendo aqui, já tá dando um tempo aí excessivo. Agradeço vocês que têm paciência de acompanhar. Vamos continuar lendo juntos. Eu sinto aqui que eu tô lendo como se vocês estão vendo o vídeo como se vocês estivessem aqui na sala ao meu lado, né? E acho que diminui um pouco desse sentimento de solidão que a gente está falando aqui, que o Jung relatou sentir, né? Acho que talvez essa leitura conjunta também ajude nesse processo. Se você não se inscreveu aí, marca as notificações, se inscreve no canal, porque a hora que eu soltar o próximo capítulo, que é a Gênese da obra, você já recebe aí a notificação para a gente continuar a nossa leitura juntos. E não esqueçam de fazer os comentários das impressões de vocês para a gente estabelecer essa troca, né? Que isso aqui é mais legal. E não esqueçam de seguir o Instagram, @nucleo.estudos.psicodinâmicos, para fortalecer o nosso trabalho no Instagram também. Um grande abraço para vocês e até a próxima leitura.